Tudo bom? Esse é o nosso primeiro vídeo devocional e eu vou falar nesse primeiro vídeo sobre a criação. Vou falar rapidinho, dar uma pincelada sobre Gênesis capítulo 1. Vou falar de uma situação chamada pré-adâmica. Você já ouviu falar na pré-adâmica? E o que seria pré-adâmica? Normalmente pré-adâmica é um termo utilizado nos campos de teologia para definirem aquilo que foi criado antes de Adão. Pré-adâmica foi antes da criação, pré-adâmica. E aqui eu quero falar de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e vai ser bem rápido, um vídeo bem rápido, bem elucidativo. Espero que te ajude e te edifique. Comente, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Essa dúvida é a dúvida que muita gente pergunta: que Espírito é esse? E o que se movia sobre as águas? É o Espírito Santo de Deus. Note que o próprio Espírito Santo de Deus já estava lá na criação, estava lá no Gênesis. E aí, no princípio Deus criou os céus e a terra. Céus e a terra. Só que tem um detalhe: para criar os céus e a terra, aconteceu um fato que nós vamos para o versículo 3. Deus disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Foi a tarde e a manhã o primeiro dia. No versículo 6 diz assim: Deus disse: haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Essa é a dúvida que muita gente tem. O que era essa separação entre águas e águas? Na verdade, o que aconteceu aqui é muito impressionante, dos quais os cientistas não creem. A terra, os céus e terras nasceram da água, vieram da água. Versículo 7 diz assim: fez Deus a expansão e a separação entre as águas debaixo da expansão e as águas sobre a expansão, e assim foi. Olha só. Versículo 8: chamou Deus a expansão de céus, e foi tarde e manhã o segundo dia. Deus disse: junte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e pareça-se uma porção seca. E assim foi. Deus criou os oceanos. Os céus e a terra foram feitos da água. Deus tirou das águas a terra. Deus tirou das águas debaixo do firmamento. Essa é a expressão: expansão e firmamento. Firmamento, terra; expansão, céu. Todos vieram da água. No versículo 9 Deus fala que ele juntou as águas debaixo dos céus num só lugar. E apareceu-se a porção seca. Essa porção seca era a terra. E aquela junção de águas juntas é os oceanos. No versículo 10 diz assim: chamou Deus a porção seca ao ajuntamento das águas. Chamou Deus a porção seca, terra, ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E Deus disse: produza a terra erva verde, e a erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, conforme a sua espécie, cuja semente esteja nela. E sobre a terra assim foi. A terra produziu erva, e a erva dava semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, e conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E se você for ler versículo 14 até o versículo 31 de Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. A palavra do Eterno é extremamente poderosa. E aí, o grande segredo é que as pessoas não entendem. Jeremias capítulo 4, versículo 23 e 27 diz assim, e eu vou ler para você, é algo muito tremendo. Jeremias capítulo... Vamos lá. Jeremias 4. Se você puder me acompanhar, é rapidinho. Eu gosto muito. Chegamos em Jeremias 4, 23 e 27. Observei a terra, e estava assolada e vazia, e os céus não tinham luz. Observei os montes, e estavam tremendos. Todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que não havia homem algum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Observei também que a terra era terra fértil, era um deserto, e todas as suas cidades estavam destruídas diante do Senhor, por causa do furor da sua ira. Sabe que fato era esse? A queda de Satanás. Na queda de Satanás houve uma explosão fora do comum.
uma explosão cataclísmica que acabou com tudo. E aí Deus começa o plano da criação. Aí diz assim, Gênesis capítulo... Olha só que tremendo isso. A gente elucidar e terminar logo. Muito louco isso, né? Segundo Pedro capítulo 3, versículos 5 até o 7. Vamos lá. Segundo Pedro capítulo... Tá, vamos lá. Eles voluntariamente... Olha só que Deus está falando do homem. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra Deus desde a antiguidade houve os céus e a terra, e o que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelo qual veio a perecer no mundo de então, coberto com aves do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra estão reservados como tesouro, que se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Deus fala que o homem voluntariamente ignora a criação. E a Bíblia fala que a natureza aguarda a expectativa e a manifestação dos filhos de Deus. Você observa a natureza, você vê os céus e a terra, você vê esse mundo totalmente lindo. Não dá para acreditar que esse mundo surgiu do nada, que foi só uma explosão de um Big Bang e foi só isso, que os animaizinhos bonitos como a minha cachorrinha, a Lili, foi criada do nada. Não, foi criada pelo poder de uma força superior, de um eterno Deus, o Deus Todo-Poderoso, através do poder da sua palavra. E pasme, ele vive através de propósitos. Deus cumpre propósitos, e o propósito de Deus na criação é que eu e você sejamos reis e sacerdotes, que viemos governar esse mundo através de uma manifestação do reino, e a manifestação do reino dos filhos de Deus. Bom, essa é a mensagem que eu quero dizer para você. Não ignore a palavra. A terra foi criada pelo poder da palavra, e a palavra de Deus, quando ele disse haja, houve. E detalhe, as pessoas falam que foram 7 dias. Eu não creio só em 7 dias, eu creio que foram milhares e milhares de anos. Por quê? Porque já existe a questão do carbono, já provaram a questão dos dinossauros, já falaram que os dinossauros vieram há milhares e milhares e milhares de anos. Então eu creio também que a criação foi feita assim. A Bíblia diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. E esse 1000 anos eu não posso mensurar que sejam 1000 anos do nosso calendário. Ele pode ser mais ou menos 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos. Eu não sei te explicar. Eu só posso te dizer algo. Deus criou pelo poder da sua palavra, e eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus eu oro e abençoo esse que está me ouvindo, essa que está me ouvindo. Senhor, no nome de Jesus, traz revelações do teu reino, Senhor. E que essa pessoa possa ser edificada pela tua palavra, pelo que foi ministrado aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sou Tiago, pastor da comunidade cristã de Amor, Vida e Graça, e eu te convido a conhecer mais desse trabalho. Deus te abençoe.